Fala galera, tudo bem com vocês? Sejam mais uma vez bem-vindos aqui ao canal Detetive da Fé. Bom, hoje eu estarei então reagindo ao Iago Martins, mais uma vez, né? E nessa questão aqui ele acabou abordando sobre um assunto que já faz um tempo que aconteceu, mas acabou gerando uma certa polêmica. Acontece que a cantora Cláudia Leite, imagino que muitos de vocês devam conhecer ela, né? Fez alteração numa música chamada Caranguejo. Havia uma parte da letra que dizia-se Iemanjá, que é o nome de uma entidade, de uma religião de matriz africana aqui no Brasil, e ela trocou por Yeshua, que seria o nome de Jesus em hebraico, né? Jesus lá do cristianismo, do judaísmo cristão e por aí vai. E isso acabou gerando uma polêmica, e Iago Martins está abordando sobre isso e está trazendo uma questão de que ela está sendo perseguida pelo governo por fazer essa alteração, por supostamente ser um racismo religioso, alguma coisa assim. Ele cometeu muitíssimos equívocos e eu estou aqui então para reagir a isso, né, e comentar sobre o que Iago Martins falou a respeito desse assunto. Então, se você é novo por aqui, já gostou de cara ao canal ou já acompanha faz um tempinho e ainda não se inscreveu, se inscreva para dar aquela força, beleza? Não custa nada, você não vai sofrer nada nessa vida por causa disso. A meta desse ano é a gente conseguir atingir a marca de 10 mil inscritos, pessoal. Já estamos quase batendo 7 mil inscritos, então tá indo bem. Muito obrigado por essa força mesmo, beleza? Sem mais delongas, vamos lá ao que interessa. Vamos ver quais são os equívocos do Iago Martins aqui. Você consegue imaginar alguém sendo perseguido pelo Estado simplesmente porque se tornou cristão? Aqui já começou. O vídeo mal começou e o cara já soltou uma dessas aqui, pô. Estado perseguindo essa pessoa, investigando essa pessoa pelo crime terrível de ser crente. Parece uma realidade da janela 1040, Oriente Médio. Vejam essa janela que ele colocou nesse mapa aqui. Se vocês forem ver, a maioria dos países lá, a maioria não, eu diria até todos mesmo, né? Mas enfim, a maioria lá que está dentro dessa janela aí, no norte de África pelo menos, são islâmicos. Lá no Médio Oriente, obviamente está cheio de islamismo, tirando lá a questão de Israel, né? A grande maioria lá é islâmica. Tira-se também a Turquia que está por aí. Índia no norte, islamismo. China, nem tanto assim, mas vocês vão pegar alguns países que estão mais pro Oriente, como o caso do Brunei, e algumas ilhas que ficam lá no Sudoeste Asiático, que também o islamismo é predominante, né? No caso. Então, ele vem com sensacionalismo já no início do vídeo, fazendo parecer que, uau, Cláudia Leite está sendo perseguida, ai, como acontece nesses países que estão nessa janela. Tá, por favor, né? Que falsa equivalência é essa? Não dá, né? Pô, aqui os cristãos têm liberdade pra caramba, velho. Inclusive são os que mais praticam intolerância religiosa com outras religiões, caramba, aí fica complicado, né? E outra, não é todo islâmico que é terrorista, revoltado, violento, não. Isso aí que ele colocou também já é uma generalização. São grupos específicos, como por exemplo o Talibã, né? Que acabam sendo bem violentos com base na sua religião, são jihadistas e por aí vai. Então, cara, é muito sensacionalista o Iago Martins. Países onde não existe liberdade religiosa, mas se eu disser que isso está acontecendo agora no Brasil. E isso está acontecendo com quem? Com algum pastor radical? Ele disse que está acontecendo agora no Brasil. Se vocês prestarem muito bem atenção mais pra frente, ele próprio vai se refutar. Ou de extrema direita, homofóbico, falando as maiores atrocidades. Não, está acontecendo com a Cláudia Leite. Alguém que é bem de vida, bem sucedida, uma pessoa conhecida no Brasil, que está sendo perseguida pelo Estado, ou seja, o seu dinheiro e o meu dinheiro, que o Lulinha está se esforçando tanto para tirar de nós. Pessoal, eu não sou pro Lula, pro Bolsonaro. Para quem acompanha o canal aqui já sabe. Já sabe que eu não ligo muito para esses caras aqui, não. Mas tem um detalhe, tem uma notícia aí onde o Lula sanciona o dia da música gospel. Claro que o político tem essas jogadas para querer se aproveitar do público e conseguir ganhar mais votos, né? E por aí vai. Daí ele vai querer abraçar os vários aspectos da sociedade que existem. Mas ele sancionou um dia da música gospel. Tem isso daí também. Nosso dinheirinho, o Estado precisa arrecadar mais. Por quê? Para poder o Ministério Público financiar uma perseguição a Cláudia Leite. Por que ela está sendo perseguida? Objetivamente, porque ela se recusa a cantar adorações a outros deuses. Agora, se Cláudia Leite se recusa a cantar adoração a outros deuses, aqui também outra fala que ele forjou para dar aquele parecer que a Cláudia Leite é uma coitadinha, não sei o que, estão perseguindo ela só porque se recusa a cantar sobre outros deuses. Pô, que eu saiba, parece que ela era de uma religião de matriz africana e depois se converteu ao cristianismo. Ela fez alteração numa música. O cara vai falar que a música era dela, a música nem é dela. O compositor da música é outra pessoa. Entenderam?
não louvar seus antigos deuses, Cláudia Leite talvez tenha que responder aí para o Ministério Público. É um absurdo, eu vou explicar isso no vídeo de hoje. Então se você chegou aqui agora, não deixe de se inscrever no canal e assinar as notificações para ficar sabendo sempre que houver vídeo novo. Eu sou o pastor Iago Martins, a gente tem conteúdos variados aqui nesse canal, de teologia, exposições bíblicas, exegese, reacts a coisas que acontecem, muita coisa, então não deixa de participar e se inscrever e vir conhecer o que a gente tem produzido nos últimos 10 anos de teologia aqui no YouTube. Agora, antes de entrar na conversa em si, eu quero trazer para você uma palavra dos nossos patrocinadores. Essa semana eu assisti o filme, fez uma reflexão e uma mensagem para no dia 16 sistemática, ou de forma, sei lá, notícia ou de coisa que tá aí. O link tá na bio. Não... Tá, então essa parte que eu pulei aqui, como vocês viram, né? Inclusive onde aparece esse bocadinho de QR Code que vocês estão vendo aí. Ele faz propaganda de um filme aí e tal, né? Por isso é que eu pulei, beleza? Perca e bora pro vídeo de hoje. Então vamos lá, vamos dar o contexto do que tá acontecendo e tentar te explicar por que é que isso é tão importante. Não é só mais uma notícia ou de coisa que acontece no Brasil, mas é algo que a gente tem que estar atento. O Brasil é um país com muita liberdade religiosa. O Brasil não é um país que persegue cristãos de forma sistemática ou de forma, sei lá, aprovada pelo governo. Então, isso que ele acabou de falar agora refuta aquele sensacionalismo que ele colocou no início do vídeo, como se, uau, Cláudia Leite está sendo perseguida só porque não quer mais cantar sobre os seus antigos deuses e tal, porque ela se converteu ao cristianismo. Ai, que coitada. O que ele acabou de falar agora refuta aquilo que ele falou no início do vídeo. Caraca, e tem gente que nem se dá conta disso, véio. Nós não somos o Oriente Médio, a gente vive num ambiente de profunda liberdade. Então não havia necessidade de colocar aquele mapa na tela, né? Qual era o objetivo então? Ou seja, aquele mapa que ele colocou não passa de um exemplo para comparar com outro, dentro de uma falsa equivalência. Profunda representatividade cristã. No entanto, já disseram os sábios do passado que o preço da liberdade é a eterna vigilância. A gente tem que ficar sempre vigilante, porque a nossa liberdade muitas vezes é atacada. Eu vou abrir aqui a notícia do CNN Brasil, porque foi o melhor resumo que eu achei do que está acontecendo. Diz assim: Justiça dá 15 dias para Cláudia Leite se manifestar em inquérito de suposto racismo religioso. Ela está sendo investigada por racismo religioso em um inquérito. O que é que aconteceu? O que foi que ela fez? Ela disse que preto não devia ser cristão? Ela disse que preto não podia participar da sociedade civil com suas religiões? Disse que os pretos... Ele está dando alguns exemplos, né? Mas se nós formos ver bem, negro não deveria ser mesmo cristão, preto não deveria ser cristão. Porque o cristianismo não é uma religião originária de negros. Não é. O negócio veio lá do Império Romano, onde eles pegaram algo que era lá do que é hoje Palestina, né? Entrou lá pelos caminhos da Turquia, Grécia, chegou até lá na Roma, se espalhou pela Europa e depois da Europa para o Ocidente. Onde é que isso é coisa de africano, de negro? Lá já tinham pessoas com as suas próprias religiões que sequer tinham nada a ver com o cristianismo. Nada a ver mesmo. Como, por exemplo, religiões que aqui no Brasil são de matriz africana, mas que lá é uma religião originária, como no caso do Yorubá. Tem isso daí. Os próprios egípcios também tinham a religião deles, não é? Inclusive tem um livro que vos recomendo para quem quer conhecer um pouco dessa gama, dessa variedade de religiões que existem em África. Se chama Enciclopédia das Religiões Africanas. Mas pesquisem em inglês, né? Porque em português não tem. Mas acho que se vocês colocarem em português também aparece o próprio livro em inglês, né? Se não me engano tá gratuito também por aí pelo... É só botarem no Google que aparece, né? Vocês vão ver a variação, as várias religiões africanas que existem por aí. Nada delas tem a ver com o cristianismo. Deveriam ser proibidos de... Sei lá, o que foi que ela fez para ter racismo religioso? Já é um contexto complicado, né? Racismo religioso. Mas foi o que ela fez. Foi o que ela fez. Ela depredou uma sala de umbanda. Foi o que ela fez. O que aconteceu é que ela tinha uma música de carnaval chamada Caranguejo. E nessa música tinha um trecho da letra que cantava o seguinte, Gabriel Tuller. Põe aí pro pessoal ouvir. Caralho, vê se aqui vai dar strike, caralho. Porra. Fica colocando a música aqui assim. Deixa eu botar aqui no mudo. Pronto, pelo menos vocês viram lá a legenda, né? Deixa eu tirar essa porra aqui. Cantava saudando a rainha Iemanjá. Alguns até podem falar, não, mas ele próprio colocou no vídeo dele, foi só um trecho. Cara, YouTube é louco, meu. Já me deram sinalização, me desmonetizaram um vídeo meu. Por causa de um trechinho de segundos, gente, de segundos. Os caras inventaram aí de que não, você pegou os direitos autorais. Uma coisinha de segundos, assim, tipo 2 segundos, gente. Enfim,
Vamos continuar aqui ao react. Acontece que Cláudia Leite se converteu em 2014. Já faz 10 anos que a Cláudia Leite não participa de religiões afro, participa do cristianismo. E agora, Cláudia Leite não se sente à vontade para saudar a rainha Iemanjá, porque ela não acredita mais em Iemanjá. A música é dela, é ela que canta. Claro que a música tem outros compositores, mas foi escrito para que ela cantasse. Entenderam? A música foi escrita por outros compositores, feita para ela cantar, Se ela quiser, ou seja, a música não é dela, não foi ela quem, não é ela que é a compositora, não foi ela quem escreveu, ela não é autora, não tem os direitos autorais da letra da música. Então, se ela quisesse alterar alguma coisa, ela que fosse consultar os compositores ou o compositor da música. Daí, se autorizasse para alterar alguma coisa, beleza. É assim que as coisas funcionam, não é? Pô, meu. Então, para que todo esse alarde aqui? Caralho, velho. Inclusive, tem um noticiário que fala sobre isso. Eu vou ler um pouquinho aqui com vocês também, né? E ela trocou a letra da música, que é dela, que é ela que canta. Não. Porra, esse cara aqui, pô, que foda, meu. Olha um exercício mental para tentar justificar que ela tá sendo perseguida só porque alterou o nome de Iemanjá para Yeshua. Caraca, velho. Se não foi ela quem escreveu a música não pertence a ela. A letra da música, beleza? A letra da música. Inclusive, pode acontecer o seguinte cenário. O cantor pode ser a pessoa que vai fazer o uso da voz, da sua voz bela, né? A sua imagem que já é conhecida, as suas performances, para trazer ao público. Tem a cantora. Ela pode cantar uma música que quem compôs é outra pessoa, ou seja, o dono da música é o compositor. E também pode ser a pessoa que pode ter também a pessoa que fez a melodia, por exemplo. Podem ter 3 pessoas envolvidas numa música, onde a melodia pertence a uma pessoa, que é o autor, a composição, quem escreveu é de outra, e a performance, a exposição da música, quem vai cantar para atrair o público, para fazer com que a música seja vendida e tal, é o cantor ou a cantora. Tem isso daí. Mas isso não quer dizer que o que foi escrito pertence à cantora, a pessoa que apareceu lá no palco, ou que aparece na TV para cantar música. As coisas não funcionam assim, ó, Iago. A música não é dela, a composição é de outra pessoa. Ela não canta mais saudando a rainha Iemanjá. E agora canta o que, Gabriel? Bota aí pro pessoal ouvir. Caralho, velho, de novo? Puta que pariu, velho. Deixa eu botar aqui, Deixa eu montar aqui. Trocou rainha Iemanjá para rei Yeshua. É uma música dela, ela declara a sua mudança de fé na sua música, uma música que é dela e ela canta o que ela quiser. A música não é dela, a música é do compositor, o cara que escreveu lá, compositor. Porra, meu, sério, vou tentar explicar de uma outra forma. Ou você quer explicar de forma clara? Se eu venho e escrevo uma música, a letra de uma música, e o Iago é o cantor, ele é que aparece nos palcos, ele é que faz o show. Iago, tá aqui a música que eu escrevi, vai lá e canta porque você tem uma voz linda, porque você consegue performar bem, vamos conseguir vender e tal. Daí o Iago decora a música, vai lá e canta. A música não pertence ao Iago, a música pertence a mim, os direitos autorais são pra mim. É assim que as coisas funcionam. E se tiver mais um terceiro, por exemplo, que fizer a melodia da música, a melodia vai pertencer àquela pessoa, aquela que vai montar a partitura, todos esses paranauês. Só isso, cara. Então, assim, quando a gente vê um filme, por exemplo, o filme do Homem-Aranha, por exemplo, Homem-Aranha lá fazendo filme, vou pegar o primeiro Homem-Aranha lá, o Tobey Maguire. Ele não foi exatamente o primeiro, né, mas dos filmes lá das antigas que a Marvel começou a fazer com os gráficos assim bacanas. Tobey Maguire foi o cara que interpretou o Homem-Aranha. Ele fez o papel do Homem-Aranha. Tem toda uma equipa por trás para fazer o filme, não é? Então, se ele interpretou o filme e foi o protagonista, quer dizer que o filme pertence a ele? Ou a empresa toda que montou aquilo? Que é detentora dos direitos autorais? É a mesma lógica, entende? Então, a música não é da Cláudia Leite. A música é do compositor ou dos compositores que escreveram lá Iemanjá. Ela foi lá e alterou para Yeshua. Pediu autorização? Não. Por isso é que deu todo esse alarde daqui. Ainda mais numa alteração onde ela colocou o nome de uma entidade que não tem nada a ver com a entidade que estava sendo representada
nessa música que é voltada para a religião de matriz africana. E por que que isso gerou também uma polêmica assim, desse jeito? Porque nós sabemos o histórico do Brasil. O Brasil teve escravidão. Escravidão de quem? De negros, pessoal. Negros que tinham já sua religião, que trouxeram eles para cá. Tiveram que sincretizar, inclusive, algumas coisas, que é para fazer com que a religião pudesse sobreviver. Por isso é que nós vemos alguns santos aí que são negros, que também parecem orixás e por aí vai, né? Orixás que serão essas entidades aí do candomblé e afins. Por isso que aconteceu isso daí, beleza? E por ter sido uma minoria que sofreu bastante aqui no Brasil, foi escravizada, e que hoje em dia, apesar de ter muitos negros no Brasil, ainda se vive essas cicatrizes do que aconteceu no passado, com racismo estrutural, com poucas oportunidades, discriminação, né? Faz com que essas pessoas tenham mais atenção, precisem de mais atenção. Por isso é que quando acontece de alteração de música, intolerância religiosa a ponto de irem violar um espaço, um terreiro, gera todo esse alarde aqui, toda essa polêmica, porque por causa desse histórico do Brasil, por causa desse histórico feio que o Brasil tem de escravidão, entenderam? Imaginem só se os cristãos brancos é que fossem escravizados aqui no Brasil. Eles é que fossem escravizados no lugar dos negros. Hoje em dia, se houvesse esse tipo de coisas acontecendo com relação aos cristãos, teria o mesmo peso, porque seria uma minoria que sofreu no passado. Basicamente isso. Não custa pensar nisso, né? Não é tão difícil assim, não. Em tese, né, na nossa cabeça, a música dela, ela canta o que ela quiser. Mas no Brasil, não, senhoras e senhores. A música não é dela, caramba. No Brasil, você não pode mudar a letra da sua própria música. A música não é dela, caralho. Proibido. Você é obrigado a louvar outras entidades, você é obrigado a louvar entidades de outras religiões na sua... Imagina só se fosse uma música gospel e tivessem trocado o nome de Jesus por alguma entidade do candomblé. Imagine a confusão que ia dar. E tem muitas bases para imaginar isso daqui, porque nós já vimos cenários reais, onde, por exemplo, teve um caso aí em que uma menina de 10 anos, por aí, acho que era 10 anos, alguma coisa assim, né? Mas era uma menina bem jovem, que foi violentada por um parente dela e ficou grávida. Daí será uma gravidez de risco e tal, porque era uma criança. Tem isso daí. E claro, né? Quando foram fazer os procedimentos para poderem retirar o feto, né? Entenderam o procedimento, né? Tinha gente, cristãos, contestando. Uma criança que foi violentada. Ficou grávida no processo. Daí será também, inclusive, uma gravidez de risco. Foram fazer o procedimento para tirar o bebê da criança. E tinha cristãos protestando contra isso. Por causa dos seus princípios e valores cristãos. Ou seja, tentar interferir na vida de outrem por causa dos seus princípios e valores cristãos. Então, se nós vemos um cenário como esse daqui acontecendo, imaginem se tivessem trocado alguma música gospel. O nome de Jesus, Yahweh, Javé, seja lá o que for, com o nome de uma entidade do candomblé. Iam fazer confusão. Ficariam a chorar e fazer birra e tal. Suas próprias músicas, senão o Ministério Público vai lhe prender, certo? O que é que tá acontecendo aqui? Acontece que o Ministério Público do Estado da Bahia determinou que a cantora Cláudia Leite se manifeste em 15 dias no inquérito aberto para apurar eventuais danos morais à honra e dignidade das religiões de matriz africana. Ou seja, era uma música que foi composta com o objetivo de falar de uma religião de matriz africana, mencionar uma entidade de uma religião de matriz africana, e ela vai lá e altera o nome da entidade para o novo Deus que ela acredita, sem consultar, sem pedir autorização do compositor. Então o Ministério Público está certo em fazer isso daí. Não está errado, Iago. A música não é dela. Caraca, velho. Vamos lá, vamos lá que isso aqui é um absurdo. Mais um outro detalhe. Dependendo dos processos contratuais, pode acontecer também o seguinte. Não sei se vocês conhecem uma banda de rock, um rock assim, mas não sei, me parecia um punk rock alternativo, voltado mais para a juventude e tal. Uma banda chamada Paramore, que inclusive fizeram uma música para aquele filme aí, daquele vampiro lá que brilhava lá na luz do sol aí, Crepúsculo, uns negócios aí. Essa banda Paramore
Só pra vocês terem uma ideia, cara, lançaram um monte de música. Eu gosto muito das várias músicas deles. Lançaram um monte de músicas bacanas e tal, né? Naquela época que a MTV era assim, uma TV mais. Ainda tinha a notoriedade da galera mais jovem, descolada e tal. Lançaram um monte de músicas bacanas, assim, nostálgicas hoje, né? Que não pertencem à banda, porque eles tiveram um contrato lá com a produtora deles aí. Todas as músicas que eles lançaram, músicas bacanas, legais, icônicas, que marcaram uma geração, pertencem à produtora, não pertencem à banda. Por causa do contrato deles. Entendem? Então aquela música aí, The Code, por exemplo, que é a música lá do filme, lá do Crepúsculo, não pertence à banda Paramore, pertence à produtora. Entenderam? Quando o contrato terminar, aí sim eles podem fazer músicas que sejam deles. Inclusive podem ser proibidos de tocar essas músicas em outros lugares, como se fosse música deles, porque pertence à produtora. É tão simples, cara. Porra, velho. Enfim, é só mais um exemplo que eu quis dar aqui para demonstrar pro Iago Martins aqui que a música não é da Cláudia Leite, é do compositor, a autoria é do compositor. Um completo absurdo. Ora, é óbvio que se ela cantava uma canção que louvava Iemanjá e ela para de louvar Iemanjá, é óbvio que ela tá tirando parte da promoção a religiões de matriz africana. Que cá entre nós não são religiões de matriz africana, tá? Não são. Na África não tem um bandista na África, certo? Não tem. Puta que pariu. Olha a tamanha ignorância desse cidadão com relação a essas religiões. Se chama religião de matriz africana aqui no território brasileiro, porque não é lá no continente africano. Não entendeu, caramba? Caralho, velho. Porra, meu. Iago. É que às vezes tem que ser repetitivo pro cara entender. Se chama justamente religião de matriz africana porque derivou de uma religião originária lá de África. Quando os brancos estavam comercializando e trazendo escravos para cá, inclusive naquela faixa, naquela rota do comércio triangular, o Brasil também estava incluído. As pessoas que foram trazidas para cá. Existe essa palavra, trazidas? Enfim, as pessoas trouxeram pessoas para cá, negros. Eles tinham suas religiões. Eles procuravam manter a sua religião. Como Yorubá, por exemplo, que tem lá candomblés, né? Que tem lá orixás. Alguns tiveram que sincretizar para tentar sobreviver. Sincretizar com o cristianismo para tentar sobreviver aqui. Beleza? Também houve sincretismo quando o europeu chegou aqui e se deparou com indígenas. Também tiveram que sincretizar algumas coisas com o cristianismo. Mas enfim. Com o tempo, quando aboliram a escravidão aqui, as pessoas ainda mantiveram essa cultura religiosa, tanto que estamos vendo hoje em dia. E por ter sido algo que derivou de lá, é justamente que se chama religião de matriz africana. Daí também surgiu a Umbanda, por exemplo, né? Candomblé, se não me engano, veio antes da Umbanda. Também surgiu Umbanda. Ou seja, religiões que brotaram aqui, algumas brotaram aqui, outras sincretizadas aqui, mas que fazem referência às raízes de África. Lá você vai chamar, por exemplo, o Yorubá. Aqui você vai chamar a religião de matriz africana, como o Candomblé e Umbanda, porque derivaram e fazem referências ao que rola lá em África. Basicamente isso, cara. Em Candomblé, são sincretismos brasileiros, tá? Essas religiões provêm muito mais de uma mistura de catolicismo com sincretismos variados do que de África, de fato. Vocês lembram daquele... Sim, por isso é que justamente se chama religião de matriz africana, caramba. Caraca, velho. Porra, meu cara se refuta sem dar conta, velho. Roda Viva? Teve um Roda Viva famoso da mulher perguntando lá pra africana: mas e as religiões afro e tal? E a mulher responde: não, na África é que tudo é cristão. O cristianismo chegou na África antes de chegar na Europa. O cristianismo chegou na África antes de chegar no Brasil. O cristianismo chegou na África antes de chegar na Europa. Tá bom, né? A África é muito mais cristã do que qualquer outra coisa. Você quer falar de uma religião de matriz africana? Eu lhe apresento o cristianismo. Acontece que... Puta que pariu, velho. Caralho, velho. Não dá, meu. É sério que eu tô ouvindo isso? não dá, meu. Eu imaginava que ele era um pouco mais inteligente do que isso daqui.
As religiões de matriz afro se tornaram um tipo de fetiche dos movimentos de esquerda no Brasil, virou um tipo de participação racial. Você vai nesses terreiros e você encontra basicamente gente branca, de classe média, progressista. Há um recorte social muito claro quando a gente fala sobre essas religiões afro que não são religiões afro no fim da... Tem muitos brancos que se sentem naquela de que não, nós temos uma dívida com os negros e tal, não sei o quê. E daí vão lá e abraçam esse tipo de coisa. Esses são aqueles que só querem aparecer pra mim. Mas tem outros que realmente gostam disso daí, se identificam, porque eles conseguem enxergar um certo misticismo, alguma coisa que eles atraem em religiões de matriz africana, né? Mas a questão é se originou com negros ou com brancos. Se originou com negros. Até fico feliz quando aparece alguém que curta alguma parada assim da cultura africana, né? Eu não vejo como uma apropriação, não. Se a pessoa gostou, faz tranças, aí é afro, usa roupa afro porque gosta mesmo, eu fico feliz por saber que tem uma pessoa de outra etnia que tá curtindo as paradas da minha cultura. Até vejo, pô, minha cultura é foda, meu, porque o cara lá gostou, meu, sabe? Basicamente isso. Mas, porra, Iago, você precisa estudar mais sobre isso, cara. Não, sério mesmo. Mas aí, uma religião que não é religião afro, que deu-se esse nome pra eles sem ser. Essa é uma fake news que se espalha constantemente, uma religião profundamente brasileira. Feita por descendentes de africanos. Religião brasileira feita por descendentes de africanos. Por quê? Porque tinha muitos brancos que comercializaram africanos, trouxeram pra cá. Tinha lá negros vendendo negros para brancos e trouxeram para cá. Brancos que compraram gente. Entenderam? Inclusive muitos deles cristãos. Cristão não tem essa de amar ao próximo. Não deveria ser assim. Então, se eles se deparassem com aquela prática aí enquanto cristãos, teriam que repudiar. Não, na nossa religião não é assim. Não podemos fazer esse tipo de coisa. Está errado. Se os negros lá que vendiam os seus prisioneiros, seus escravos, tentassem vender para o branco lá cristão deveria dizer não. Na minha religião isso não se faz, Deus não gosta desse tipo de coisa, é pecado, e simplesmente não aceitariam. Ficaria muito melhor até assim, né? E quem sabe lutar para acabar com aquelas práticas aí dentro do próprio continente africano. Mas não, corroboraram. Ou seja, um negócio só acontece quando alguém consegue vender, quando tem o vendedor e o comprador. Beleza? Porque se você tentar vender alguma coisa e não tem ninguém para comprar, você não vai vender mais aquilo. Você vai desistir daquilo. Caralho, esse cara fala muitas besteiras, o Iago. Que tomou elementos do catolicismo, principalmente, vira um símbolo racial, não pelos negros, né? Não são os negros que transformou a Umbanda e o Candomblé num signo racial. Foram os brancos que fizeram isso. Porque os negros, majoritariamente, estão na Assembleia de Deus. Ai, véi. Caralho, caramba. A maioria dos africanos são cristãos por quê? A África tá cheia de negros. São cristãos por quê? Porque houve escravização, colonização, inseriram à força alguma coisa que não era deles. A mesma coisa aconteceu aqui no Brasil. Trouxeram escravos para cá, eles inseriram numa religião que não era deles. Os indígenas também é a mesma coisa. Você vê muita gente aí que é descendente de indígena, que é cristã. Cristianismo brotou aqui na América do Sul, brotou lá em África, assim, como uma revelação divina. Ou pessoas tiveram que levar para lá e inserir. Eu não sou da Assembleia de Deus, eu não sou neopentecostal, mas os negros no Brasil escolheram o neopentecostalismo como a religião deles. Não escolheram a Umbanda, o Quimbanda, Candomblé, o que é que seja. Você quer defender a religião afro? Claro, porque foram escravizados por pessoas que eram cristãs. Quem estava usando força contra eles, quem estava dominando essas pessoas que eram escravas aqui, eram cristãs. E foram lhe fazendo assimilar a religião que nem era deles. Alguns tentaram sobreviver, tanto que deu certo. E criaram a religião de matriz africana, porque tiveram que se crentizar alguma coisa. Só isso, meu raciocínio é tão simples, cara. Porra, defende a Assembleia de Deus, de periferia. Ali é uma religião afro. Mas aqui já é uma digressão já. E aí, porque ela não canta mais, a Iemanjá, ela pode estar ferindo a honra e a dignidade das religiões afro. Primeiro que você não fere a honra de uma religião, né? É uma abstração, uma construção frasal ridícula. Como é que você... Ele disse que não se fere a honra de uma religião, né? Ouviram o que ele disse, né? Então ele tá corroborando com o que eu sempre falo aqui no canal. Se eu xingar Jesus, Deus, seja lá o que for que o Iago Martins acredita, isso não fere diretamente a pessoa dele. Essas entidades que foram xingadas, elas que venham se defender se elas realmente existem. Então, Iago, seu Jesus é um filho da puta. Ele que vai tomar no cu dele. O teu Deus é um arrombado, genocida, filho da puta. Cagão, bundão.
que usava o seu povo aí pra massacrar e usava outros povos pra massacrar o seu povo. Um baita de um arrombado mesmo, um baita de um arrombado, um pau no cu. Beleza? Você fere a honra de uma religião. Cadê a religião pra vir reclamar? Não existe, né? Você fere a honra de unidade. Cadê Deus pra vir reclamar? Pô, aqui eu concordo contigo, Iago, concordo contigo. Jesus que vinha reclamar. Galera, teve um debate, aquele nem foi debate, aquele foi um massacre, entre o Fábio Sabino e o Paulo Cogos. Fábio Sabino chamou José, pai de Jesus, pai adotivo de Jesus, de corno. Chamou ele de corno. O que mais? Acho que Maria também, mãe de Deus, né? Foi chamada de vagabunda, alguma coisa assim. Entenderam? O próprio Deus é um fura-olho, talarico, pegou a mulher do outro, né? Engravidou ela. Devem ter feito um sexo bem gostoso aí, bem suculento mesmo, para engravidar Maria nas costas de José. E daí Paulo Cogos ficou ofendidinho. Muitos cristãos aí ficaram ofendidinhos porque o Fábio Sabino proferiu tais palavras. Mas eu concordo com o Iago. Essas entidades, se elas realmente existem, que fazem parte de representam uma religião, elas que venham se defender. E não um monte de gente que acreditam que eles existem e nem podem provar, que tem que ficar aí birrentos e ficar se batendo no chão, não. Aqui eu concordo contigo, Iago, concordo. Então se eu chamar, por exemplo, uma entidade daqui do candomblé de filho da puta, arrombado, pau no cu, essas entidades também que venham se defender. Eu não estou ofendendo diretamente as pessoas que pertencem a essa religião. Porém, tem um detalhe aí que é importante ressaltar. Por causa do histórico do Brasil, dessas pessoas que formaram essa religião aqui, que é uma matriz, terem sido descendentes de escravos e tudo mais, e ainda existem consequências do que aconteceu no passado, hoje em dia, então deve-se tomar muito cuidado com elas, procurar não praticar esses tais de, como é que colocaram aí, racismo religioso, né? Alguma coisa assim, entenderam? Por causa do que aconteceu no passado e o que tem acontecido na nossa sociedade de hoje. Entenderam? Caraca, velho. Pessoas, não de uma religião. Mas aí tem que apurar danos morais. Ela xingou alguém. O dano moral foi, ela começou a xingar gente de religião afro. O dano moral é que ela começou a bater em... É isso. Ela começou a dizer que todo mundo que é da Umbanda e do Candomblé é vagabundo e não vale a pena viver e tem que ser morto. Foi isso que ela fez? Não. Concordo contigo, Iago. Pô, aqui Iago usou um pouquinho o cérebro dele, só que tá misturando com outras paradas aí, nada a ver, né? Mas ele parou pra pensar um pouco. Então, Iago, se o raciocínio é esse daqui, o teu Jesus é um pau no cu, um filho da puta, um arrombado, um mentiroso, charlatão, disse que ia voltar, não voltou. E vocês estão até agora à espera dele, cara. Foi, velho. Uou, Jesus que vem a se defender, né? Então, se você ficar revoltadinho aí tem um problema. Você tá usando o mesmo argumento aí para se referir à questão lá da religião de matriz africana, né? Não, ela simplesmente não cantou pra Iemanjá. Ou seja... De uma letra da música que não era dela, né? O compositor era outro cara. Inclusive um evangélico. Existe um possível dano moral, existe um possível dano à honra e à dignidade por ela não cantar a Iemanjá. Não é nem falar mal de Iemanjá, não é xingar a Iemanjá, não é refutar a Iemanjá, porque o meu trabalho como teólogo e como pastor é dizer que essas coisas estão erradas, não existem. Mas ela não disse nada disso, ela só não cantou pra Iemanjá e cantou pra Jesus. Isso é suficiente para que haja um inquérito. Meu dinheiro, os impostos que eu pago, os impostos que você paga, estão sendo usados para perseguir alguém que simplesmente se recusou a adorar um outro Deus. Iago, você apoiaria um inquérito pago com os teus impostos se a situação fosse uma pessoa que pertence a uma religião de matriz africana pegar uma música gospel bem conhecida e trocar Jesus pelo nome de alguma entidade de matriz africana? Tipo um Exu, por exemplo. Trocar Jesus por Exu, por algum... Você apoiaria uma investigação para essa pessoa? Não dá pra ser hipócrita, né? Isso me lembra muito a Roma Antiga, né? Na Roma Antiga isso acontecia muito. Você sabe por que os cristãos eram assassinados na Roma Antiga? Não era porque eles adoravam Jesus. É porque eles não adoravam ao imperador. Então, como eles se recusavam a prestar adoração ao imperador, eles eram assassinados como ateus. Essa era a acusação que faziam a cristãos. Eles eram ateus. Como ateus, pessoas que não querem adorar o imperador, vocês vão ser mortos. Não por serem cristãos. Eles poderiam ser cristãos, desde que também adorassem o imperador. Aqui, Cláudia Leite pode ser cristã, desde que ela continue adorando Iemanjá. Agora, como ela... Puta que pariu, velho. Olha onde é que... Olha o que o cara tá inventando. Esse cara tirou isso de onde, velho? Desde que eu adoro Iemanjá. Fizeram um alarde quando ela se converteu. Por acaso houve uma investigação do Ministério Público quando ela se converteu para o cristianismo?
Não me lembro de ter visto alguma notícia do gênero. Ela se converteu, beleza, tem liberdade para isso. Ninguém foi investigar ela por isso. O problema é pegar uma música que foi composta por outra pessoa, que é o autor dessa música, e fazer uma alteração sem autorização. A música foi total. O contexto da música é voltada para a religião de matriz afro, com o nome de uma entidade dessa religião, e ela foi lá e trocou para o novo Deus que ela passou a acreditar. Como uma forma de imposição. Sem consultar o compositor, nada. Só foi lá e trocou porque quis, porque agora sou de outra religião. Isso se chama imposição. Quem impôs alguma coisa aí foi ela. Na letra de uma música, que nem é dela. Ela não quer mais trazer adoração a Iemanjá, não quer mais trazer palavras de louvor a Iemanjá, ela é perseguida pelo Ministério Público. E aí o nosso Ministério Público assume uma função dracônica e persecutória. Um inquérito deveria ter sido rejeitado de ofício, agora vai ter uma investigação. Eu passei pela mesma coisa. Foi ano passado ou retrasado, Gabriel? Não lembro mais. Agora veio um vídeo sobre isso, sobre a investigação que fizeram contra mim no Ministério Público, com a mesmíssima acusação, racismo religioso. Claro, né? Olha essas besteiras que ele falou aqui. Nem conhece direito a religião de matriz africana, falou um monte de besteira. Imagina eu que por manter o mesmo pensamento que o de antes, falou lá um monte de besteira. Por isso é que deve ter sido investigado, por isso. Caraca, velho. O que foi que eu disse? Eu disse que qualquer outra religião que não seja cristã é do demônio. Seja religião quimbanda. Então, tá vendo? Puta que pariu, velho. Os caras são tão bitolados na religião deles. Acreditam mesmo que a religião deles é a certa, é a verdade absoluta. Que pro resto, para eles, é coisa do demônio. Isso é uma pessoa que foi completamente dogmatizada. Uma pessoa que sofreu lavagem cerebral. Não tem como, meu. Para ela acreditar mesmo que a religião dele é a verdadeira, a absoluta, e que o resto é coisa do demônio, do inimigo, é porque essa pessoa já sofreu uma lavagem cerebral. Essa pessoa não pensa por conta própria, é um papagaio de um sistema religioso cristão, só isso. Eu, particularmente, não consigo enxergar o Iago Martins ouvindo essas palavras aqui, e de outras ocasiões também que eu já ouvi ele falando sobre outros assuntos, né? Não consigo enxergar ele como uma pessoa intelectual. Ele só repete coisas e fica se parecendo e se fazendo de intelectual, como muitos cristãos fazem por aí, inclusive, né? Caraca, velho. Porra. Eu sou ateu. Muitos de vocês sabem que eu sou ateu. Por mais que eu não acredite, seja tudo mitologia, e eu falo que é mitologia com base, porque eu leio sobre essas coisas e procuro fazer questionamentos lógicos em cima disso daí. Por mais que tudo não passe de mitologia para mim, inclusive o cristianismo, candomblé, umbanda, quimbanda, isso tudo não passa de mitologia. Por mais que para mim seja mitologia, pelo menos eu procuro ler um pouco para entender como é que eles creem lá, como é que é o sistema de crença deles, o que é que eles pensam e tal, para não criar espantalhos e falar coisas que não tem nada a ver com aquela religião. O mínimo que ele deveria fazer é pesquisar sobre essas religiões, entender como é que se deu o processo de formação dessas religiões, como é que se deu o processo de formação das religiões pelo mundo inteiro, como é que outras pessoas creem, acreditam, como é que é o pensamento deles, como é que é a cosmogonia e por aí vai, teogonia, para depois poder tecer alguma crítica, um argumento, um comentário em cima. E não criar um monte de achismos aí, só a religião dele é verdadeira, se tem uma religião que é dos caras aí, deve derivar da minha, misturou com a minha porque a minha é original, é verdadeira. E fica querendo um monte de espantalhos aí. Caraca, velho. Tá que pariu. Tem vezes que me dá preguiça de ler uns negócios aí sobre outras religiões aí, mas eu preciso conhecer pra saber criticar. No mínimo, você tem que saber conhecer aquilo que você tá criticando também. Não é assim que as coisas funcionam. Umbanda, candomblé, alto espiritismo, baixo espiritismo, hinduísmo, budismo, islamismo, qualquer outra fé religiosa que não seja a fé no Senhor Jesus Cristo é demoníaca. Esse cidadão que vocês estão vendo aqui, esse cidadão que proferiu essas palavras, não passa de uma pessoa dogmatizada. Ele é um fanático religioso, fundamentalista, só isso. Porra, meu. Tá cheio de judeus aí que falam que Moisés não existiu, Gênesis não é literal, é só um ensinamento do povo deles, né, dos antigos, os antepassados dele, um ensinamento, uma lição que querem trazer por base de um tipo de literatura. Tá cheio de estudos acadêmicos aí que mostram que muitas histórias que estão na Bíblia vieram de adaptações de mitos de povos circunvizinhos que eram contemporâneos a eles ou que eram mais antigos que eles. Religiões como o hinduísmo que ele citou aí é mais antiga que o cristianismo, por exemplo.
Judaísmo é uma religião tardia em comparação com religiões que já existiam na Mesopotâmia, no continente africano, na Austrália, Oceania, lá com os povos primitivos lá, aborígenes e por aí vai. Caraca, o cara não pesquisa nada sobre isso, por isso é que vive num dogmatismo. Pô, caralho, velho. Eu disse mais, tá? Eu disse, olha, mas como é que a gente lida com pessoas que estão numa fé demoníaca? É com amor, é com... O cara chama a fé dos outros de fé demoníaca. Puta que pariu. Caralho, velho. Esse cara sofreu lavagem cerebral, velho. Com graça, é com evangelismo. Não é com ódio, não é com ira, não é tolhendo delas o direito Quer dizer, você chama a religião dos outros de demônio e isso é tratar com carinho os outros. Chamar outros de demônio. Viu de serem quem são, mas é evangelizando. Devemos amar, perdoar, validar como indivíduos. Ó, tá dando uma de superior aqui. Tá dando uma de superior. Ele, por estar no cristianismo, é superior. Tá numa religião superior, ó, nariz empinado acima das outras religiões. A minha religião é verdadeira, eu sou superior aqui. As vossas religiões são coisas do inimigo, do demônio. É que o diabo criou para vos enganar, para enganar a humanidade. Mas como eu estou numa religião superior e verdadeira, vou vos tratar com carinho e amor. Apesar de eu estar acima de vocês, vou vos tratar com carinho, beleza? Apesar de vocês serem coisa do demônio. É isso que ele tá passando aí. Tá que pariu, velho. Na sociedade de plenos direitos civis, mas amá-los e evangelizá-los. O que é que um infeliz fez? Me denunciou pro Ministério Público. Recebi uma carta do Ministério Público. Tive que achar um advogado. Tá, e como é que terminou essa história? Conta aí pra gente. Escrever defesa, falar com um monte de gente e dormir à noite pensando, ai meu Deus do céu, minha mulher tá grávida, vai nascer o meu menino, eu vou estar na cadeia, E aí falei minha defesa e beleza. Fui inocentado. O Ministério Público me mandou uma carta dizendo, beleza, brother, você é gente boa, você pregou essas coisas aí, pode pregar à vontade, que não tem racismo nenhum nesse negócio. Caralho, velho. Quer dizer, chamar a religião de um povo que foi massacrado aqui no Brasil, de coisa do demônio, não é racismo. E o povo que foi massacrado tinha uma etnia, negros. Caraca, velho. Assim, lá em alguns países islâmicos, onde existem certos grupos extremistas, que há inclusive perseguição de cristãos, por eles serem minoria lá perseguidos, merecem todo o cuidado, toda a atenção. É assim que as coisas funcionam. Porque é uma situação de um grupo pequeno, onde tem um que é maior, que está massacrando eles daí. Entenderam? Se bem que não teria também essa necessidade, né? Porque o cristianismo gosta de botar nariz onde não é chamado. Já aconteceu de jesuítas irem lá no Japão, tomarem pau, tomarem surra, porque estavam tentando implementar uma coisa num lugar que já tinha uma cultura bem estabelecida. Se eles não aceitam, por exemplo, islâmicos estarem a se espalhar aí pelo mundo e converter pessoas ao islamismo, né? Se eles não aceitam isso, por que eles fazem coisa igual? É hipocrisia. Hipocrisia por parte de pessoas como o Iago Martins. Por que eu disse que ele é uma pessoa dogmatizada? Porque na cabeça dele é a verdade absoluta. Não tem problema em ele converter pessoas que já têm sua cultura e religião estabelecidas. Para ele não tem problema. Mas se forem outras pessoas fazendo isso daí que são de outra religião, aí já é problemático. Quem pensa assim é uma pessoa dogmatizada, não pensa por conta própria. É um papagaio do sistema religioso, cristão. Mas é um transtorno de meses, dinheiro, advogado e tal, para poder se defender. É um tipo de uso do governo para perseguir pessoas de religiões diferentes. Ou seja, o cara associa todas as outras religiões que não sejam a dele a coisa demoníaca. Demoníaco remete a que é coisa ruim, gente, coisa horrorosa, não é? Mas devemos amar, por mais que eles acreditem em coisas horrorosas, coisas ruins, coisas repugnantes, coisas demoníacas. E ele quer se colocar como se fosse o perseguido, num país onde a maioria é cristã, onde para alguém conseguir voto tem que falar que acredita em Deus. Qual Deus? O Deus cristão, porque a maioria é cristã. Num país onde muitos votaram para se estabelecer uma bancada evangélica, bancada de cristãos. Complicado. Um país onde alguns estabelecimentos públicos têm representações simbólicas do cristianismo, como o crucifixo. E o cara quer vir com uma conversa como se ele estivesse sendo perseguido num país onde tem algum tipo de regime islâmico, por exemplo. Caraca, velho. Se você quer sentir o que é perseguição de verdade, Iago, vai lá nesses países aí onde tem outros radicais religiosos que ficam seguindo outros religiosos, né? Que vêm vender uma ideia de religião de amor ao próximo, saber lidar com o próximo, mas no final das contas é tudo na base da violência. Vai lá, pra você ver o que é perseguição.
Aí quando a gente fala, existe cristofobia, aí a esquerda diz, esses crentes, não existe cristofobia porque os cristãos, na verdade, são o poder estabelecido. Maluco, nós somos o poder estabelecido em algumas circunstâncias. Caralho, velho. Teve um candidato aí que conseguiu ganhar votos fazendo uso da igreja, usando um bando de trouxas para conseguir ganhar voto, crentes. Aconteceu isso daí. Porque a maioria aqui é crente. Imaginem se alguém vai se candidatar e é abertamente declarado ateu. Você acha que essa pessoa vai conseguir tantos votos assim, com o tamanho preconceito e ignorância que as pessoas têm com relação a certos assuntos que envolvem religião e não religião? Ou não crença, melhor dizendo, em Deus. Caraca, velho. Complicado isso aí. Em outras, nós somos hipossuficientes. Você fala no contexto de mídia, pensa no contexto de jornais, pensa no ambiente universitário, pensa no ambiente jurídico. Nós somos hipossuficientes. Existe uma filosofia de guerra social em que nós nos tornamos alvo constante. Tá aí a Cláudia. Claro, você só está ignorando que tem uma porrada de matérias aí que mostram que tem muita intolerância religiosa praticada por cristãos contra pessoas de religião de matriz africana. Pesquise os noticiários, Iago, sobre intolerância religiosa. Estou falando de uma intolerância no sentido de ir lá vandalizar, ferir, agredir alguém que é de uma religião de matriz africana. Pesquise sobre isso para você ver os noticiários que aparecem aí. Isso está me parecendo, sabe o quê? Imagine só que ele é um islâmico, por exemplo. Ele é um islâmico, está num país islâmico, e está reclamando, não sei o que, o Islã é perseguido, os islâmicos são perseguidos, porque tem uma minoria aí de cristãos que ficam reclamando, você não pode falar que a religião dele é coisa do demônio, que já vão reclamar. Imaginem se Iago fosse um islâmico reclamando disso daí, galera. Imaginem se ele estivesse vendo esse cenário também. Eu aposto que ele estaria dando gargalhadas, falando que não faz sentido. Mas é a mesma coisa que ele está fazendo aqui. O cara traz todo um contexto, todo um sensacionalismo, como se ele estivesse sendo perseguido num país maioritariamente de religião matriz africana, onde perseguem os cristãos, os coitadinhos. Onde o cenário é o contrário, velho. Onde para as pessoas conseguirem se eleger tem que se declarar cristão e dizer que acredita em Deus. Caraca, velho. Complicado. Assim, eu não vou entrar no mérito da política, de esquerda, direita, não sei o quê, porque realmente tem, ou você claro aqui, tem muita gente da esquerda que faz uso de minorias só para conseguir voto, conseguir se manter no poder e continuar aí mamando nas tetas do governo, né? Mas existem pessoas que realmente se preocupam com essas causas, com essas questões, que nós vemos que a maioria está na esquerda, é basicamente isso, né? Então acontece isso daí, se preocupar com essas minorias. Se existem leis que impedem certas coisas. Se com leis já existem várias intolerâncias que foram praticadas aí ao ponto de partirem para a violência, né? Contra pessoas que são de religião de matriz africana. Imagina se não houvesse lei. O que iam fazer com essas pessoas? O Brasil é um país que tem histórico de escravidão. A maioria dessas pessoas que eram escravagistas e sei lá o quê, eram cristãos. Caraca, velho. Cláudia Leite é famosa, é rica, tem muito dinheiro e está sendo perseguida pelo Ministério Público. Quanto mais nós, eu sou um pastor comum de favela no Ceará, e porque eu prego aquilo que está na minha escritura, em 1 Coríntios 8, sobre outras religiões serem religiões do demônio. O cara cita um livro que não estava sendo dirigido para ele, que o contexto todo estava voltado para 2000 anos atrás, dirigido para um pessoal que estava na igreja de Corintos. O cara puxa todo aquele contexto para ele para querer falar essas besteiras de que outras religiões são coisas do demônio, se não forem cristianismo. É triste, é muito triste ver pessoas chegando nesse nível, cara. É sério. E no caso da Cláudia Leite, se fosse o contrário, como disse antes, se fosse uma pessoa de religião de matriz africana aqui, primeiramente, vamos pensar o contrário. Digamos que tem uma cantora que era evangélica, fizeram uma música para ela. Nem que a música também fosse dela. Vou tentar resumir aqui e simplificar para não ficar muito complexo. Ela fez uma música, escreveu uma música, compôs, fez a melodia, tudo de autoria dela. Imagina que tem uma cantora assim que é evangélica, faz uma música com um contexto direcionado para o público cristão, entendeu? Dirigiu para o público cristão, só que com o tempo ela se converteu e trocou o nome, e essa música é popular, enfim, e trocou o nome Jesus nessa música para Iemanjá.
muitos cristãos, não todos, obviamente, né? Mas muitos cristãos iriam reagir de forma negativa. Por quê? Porque a música originalmente foi direcionada para o público cristão. Entendeu? Então, se originalmente a música foi direcionada para o público de religião de matriz africana e a Cláudia Leite vai lá, troca, sem nem autorização do compositor da música, é complicado, né? É muita hipocrisia. O Ministério Público tá lá, usando o seu dinheiro, o meu dinheiro, e aí eu tenho que gastar meu tempo, advogado e tal, para me defender de uma perseguição que se dá numa esfera religiosa. E o Estado... Quer dizer, você, sem bases nenhuma, sem evidências, sem artigos, nada que corrobore com o que você fala, você vai lá e chama a religião dos outros de coisa do demônio, cara. Tava à espera que as pessoas batessem palmas. Você tava à espera que essas pessoas de outras religiões batessem palmas para ti. Aqui, no caso, quem foi afetado seria alguém de religião de matriz africana, né? Você acharia que essas pessoas bateriam palmas para ti? Iago, tá certo. Nossa religião é coisa negativa, coisa do demônio. Porque demônio tá associado a coisa negativa, não é? Por mais que seja fantasia, é uma associação a algo negativo. Fica, né, lá batendo palmas, é isso. Iago, tá certo. Nossa religião é coisa do demônio, é coisa horrível. Quando se fala esse tipo de coisas, Iago, quando se fala isso daí, abre pretexto para certas pessoas praticarem violência. Porque tem pessoas aí podres no seu interior, intolerantes, preconceituosas, que ficam procurando pretextos para praticar violência com os outros e procurar uma justificativa. Fiz isso porque teve essa justificativa. Se esses malucos começam a ouvir falas como a tua, de que religião dos outros é do demônio, vão ser capazes de sair daí nas ruas e começar a maltratar, ferir, bater em pessoas que são de outras religiões, por causa de uma fala dessas. Então, por isso, você como uma pessoa influente, você é uma pessoa que tem um canal grande, que influencia muita gente, toma cuidado com o que você vai falar. Toma cuidado. Existem formas diferentes e delicadas de se dirigir à religião de outras pessoas. Não é? Ainda mais quando se trata de um grupo que sofreu aqui no Brasil, e que ainda sofre, inclusive, que é a população negra. Você tem que tomar cuidado com o que você vai falar. Se as pessoas negras não tivessem sofrido escravização aqui no Brasil e fossem pessoas bem-sucedidas aqui, tanto quanto pessoas brancas, cristãs e por aí vai, você chamar a religião dele do demônio nem faria cosquinha, nem nada, velho. Tem que julgar se a minha pregação do evangelho é boa ou não é. E aí não, porque a liberdade de expressão tem limites, não pode ir no limite do crime, do discurso de ódio. Qual é o discurso de ódio? Em pregar a sua própria religião. Discurso de ódio. Porra, você associa todas as outras religiões, todas, que não sejam cristianismo, como coisa negativa, cara. Primeiro você menospreza como algo negativo e ainda diz que não devemos dar amor, apesar de ser coisa negativa. Ou seja, se colocando como se fosse um superior. Como se você estivesse acima dos outros, porque a tua religião churume, que chegou aí bem tarde na história da humanidade, como se isso fosse grandes coisas, como se fosse verdade absoluta. Por favor, né? É definido juridicamente no Brasil, tá? Está na lei. Pra ser discurso de ódio, você tem que querer destruir a outra pessoa, tirar direitos civis da outra pessoa, você tem que querer violência contra aquela pessoa, a exclusão dela dos espaços sociais, e não simplesmente discordar da fé. Discordar da fé é chamar a religião dos outros de coisa do demônio. Caralho. Porra, nem eu que sou ateu fico chamando religião dos outros de coisa do mal, negativa, não sei o quê. Porra, meu. Caraca. Todo modo como as pessoas vivem suas vidas. Não é discurso de ódio não cantar um louvor a outro Deus. Agora, Cláudia Leite, cristã, é obrigada a cantar a um Deus que ela não acredita. Trocar o nome não foi discurso de ódio. Foi um desrespeito. A música foi voltada para um público. Daí ela troca, coloca o nome de uma outra entidade sem autorização do compositor, sem consultar o compositor primeiro, que é o autor da música, o dono da música. Entendeu o absurdo? Ela é obrigada a cantar a um Deus que ela não acredita, a uma divindade diferente da dela. Ela pode ser condenada pelo Ministério Público por não adorar um Deus diferente do que ela acredita. Aí o que é que aconteceu aqui? A portaria que é expedida quer ouvir os compositores da música, que compuseram a música pra ela, né? Foi um serviço que acontece ali. Além disso, vai ter uma audiência pública lá no auditório da sede do Ministério Público da Bahia, em Salvador. Teve um edital convocando a participação na audiência, que vai ser publicado. E aí diz aqui, ó, de acordo com o Ministério Público, a investigação foi motivada após uma representação feita pela Ialorixá Jacira Ribeiro e pelo IDAFRO, que é o Instituto de Defesa dos Direitos das Religiões
afro-brasileiras. Que, ou seja, são grupos persecutórios, né? Você vai dizer que não? O pessoal diz, porque os crentes perseguem o pessoal das religiões afro. Porra, os ancestrais dos negros aqui no Brasil tomaram um monte de chibatada, sofreram pra caralho na mão dos cristãos. Não podem ter um minuto de descanso pelo menos hoje, cara. Pelo menos numa música só não podem... Ela não poderia respeitar só a música dos caras aí, por deixar ela ir manjar. Tinha que mudar pra Yeshua pra mostrar a superioridade de um deus que era o deus dos escravagistas lá no passado. Caralho, velho. Aqui a gente tem a Idafro e uma Yalorixá perseguindo cristãos, cometendo perseguição religiosa. O que ele... Iago, toda essa... Olha, a revolta desse povo todo dos negros aqui do Brasil não é à toa. É sério. Porra, meu. Tirando os africanos, os negros que são daqui, que nasceram aqui, após a escravidão, após esse período de escravidão, todo brasileiro negro que nasceu e cresceu aqui no Brasil é descendente de escravo, cara. Pessoa que tomava chibatada. De cristãos. Tá entendendo? Essa raiva vem de longe, meu filho. Os caras tomavam lá chibatada. Chegou até aqui agora. Não pode ter um minuto de paz, pelo menos. Tem uma música lá em homenagem à entidade deles aí. Tem que trocar para Yeshua e Jesus, que é Deus dos caras que davam chibatada nos antepassados deles. Caraca, velho. Isso também já é demais, né? Eles estão fazendo perseguição religiosa. Aleluia. Total, absolutamente. Aí diz mais aqui, ó. À época, o secretário de Cultura e Turismo de Salvador, Pedro Tourinho, criticou a atitude da cantora e se posicionou contra a remoção dos nomes de orixás de músicas que originalmente os mencionam. Mas a música é dela. Suponha que eu sou um Eu já falei várias vezes aqui, a música não é dela. escritor, eu sou um autor. Sou um autor, escrevo um livro. E aí eu me converto. E aí... Agora que eu sou crente, eu não quero mais que meu livro talvez tenha a mesma expressão, as mesmas expressões, talvez os mesmos pecados que são descritos ali, talvez uma linguagem que eu não quero mais usar, talvez alguma dedicação a um falso deus. Imagina que eu escrevi um livro, escrevi uma ficção, e eu dedicado a Bafomé, sei lá, se eu for um satanista, então dedicado a Maomé, se eu sou um muçulmano. Vamos supor que eu sou católico, vamos fazer um negócio mais interno aqui. Sou católico, eu digo, consagra Nossa Senhora, Maria, minha senhora, sei lá. Boto lá na minha ficção. Aí eu viro protestante. E aí eu vou fazer uma segunda edição do livro e eu boto lá, Jesus Cristo. Dedicado esse livro a Jesus Cristo. Aí a Igreja Católica, agora a Associação de Bispos, vai me processar? Pode me processar por ter tirado uma referência a alguém que pra eles era importante? Quer dizer... Cara, se o negócio é teu, você pode fazer e desfazer. Inclusive isso que ele falou aqui. Reflete muito a seguinte situação. A Bíblia costuma ser comercializada, não é? Tem muita Bíblia aí que é comercializada. Galera, eu tenho 3 Bíblias. 3 que comprei. Tive que tirar do meu bolso e fui lá e comprei. Tenho o direito de pegar uma página e rasgar? Posso fazer isso? Já que a Bíblia é minha, gastei com o meu dinheiro. Posso fazer isso? Posso ou não? Ah, não, Richter, mas você não escreveu a Bíblia, não foi você... Pera aí. Mas o livro é comercializado. Eu fui lá e paguei. Dei um valor aí. Tá aqui o valor, pimbas. Daí peguei o produto, é meu. Entendeu? Alguém produziu, mas eu paguei por ele. É meu produto. Posso rasgar as páginas se eu quiser, né? Posso. Comercializar, comprei. Se eu comprei essa camisa aqui, paguei. Eu posso queimar essa camisa, não é? É meu. O produto é meu. Ah, não, mas a Bíblia é um livro sagrado. Ué? Comercializaram, eu paguei, comprei, é meu. Você não pode dizer o que eu posso fazer com os produtos que eu paguei e comprei. Se eu pegar uma Bíblia de alguém, for lá, rasgar, queimar, não sei o que, não me pertence, aí sim já é errado. Além de eu estar destruindo a propriedade de outra pessoa, se essa pessoa for crente e religiosa, estarei ofendendo diretamente ele, destruindo um símbolo sagrado para ele. Entendeu? E assim que as coisas funcionam. Então, se a música fosse da Cláudia Leite, ela poderia fazer o que bem entendesse. No exemplo que você deu, Iago, se você escreveu o livro, você pode fazer muito bem o que você quiser. Só que se os direitos autorais não forem teus, você não pode fazer o que você quiser com esse produto. Não pode. Se as pessoas mudam de religião, elas são obrigadas a manter tudo aquilo que é referência às suas antigas religiões em tudo que elas produzem. Que diacho de liberdade de expressão e de crença é essa que está se estabelecendo no Brasil? Somos um país com muita liberdade religiosa, mas essa liberdade cada vez mais tem sido minada dia após dia por movimentos persecutórios. Então o que é que a gente precisa?
Iago, faz um vídeo aí falando como é que os cristãos tratavam os negros que trouxeram para cá como escravos, beleza? Os cristãos de uma religião que diz que é para amar o próximo. Faz um vídeo falando como eles tratavam aqui as pessoas, beleza? A gente precisa ficar atento. Os negros. Saber que isso está acontecendo. Em segundo lugar, a gente tem que ser esperto. Quando a gente for pregar as coisas que a gente acredita, a gente tem que fazer alguns disclaimers necessários para que quando forem tentar denunciar a gente deixe bem estabelecido o que, é que a gente quer dizer, para que nada fique subentendido. Cara, pra mim, vocês religiosos aí que se matem mesmo por causa das vossas fantasias, pá. Mas é o que eu disse, galera. Tem contexto aí histórico do sofrimento do povo negro aqui no Brasil. Não dá pra ignorar isso, Iago. Você tá ignorando completamente isso daí. Por isso é que você tá falando um monte de besteira, meu querido. Besteira mesmo, besterol. Você tá ignorando totalmente um contexto histórico de como os negros foram tratados aqui no Brasil, cara. Eu não tô dizendo que tem que perseguir, matar, destruir terreiro, o que é que seja. Mas chamar a religião do outro de coisa do demônio é você abrir pretexto para uns malucos aí cristãos que estão por aí usarem a tua fala como desculpa para quem sabe ir praticar violência física. Por isso é que você deve tomar cuidado com o que você fala na internet, cara. Ainda mais quando é uma pessoa que influencia muita gente, meu. Tem que tomar cuidado. É uma forma tanto de evitar os malucos que nos ouvem, que podem fazer coisas idiotas. Mas você acabou de chamar a religião dos outros de coisa do demônio, caralho. Vê só. O cara se refuta e nem dá conta, velho. Ou quem sabe ele tá dando conta do que tá falando, mas quem sabe pode ser mau caratismo e daí fica falando isso mesmo. Ai, velho. Como ser esperto. A Bíblia fala pra gente ser puro como as pombas, mas sagaz, esperto como as serpentes. Então sejamos sagazes, como serpente? Serpente é o diabo. O dragão, a antiga serpente. Que é isso, rapaz? Tem que ser astuto que nem o diabo. Pregadores. Deixemos claro aquilo que a gente crê acerca das outras religiões, dando todos os indicativos claros que nos protejam em caso de denúncia. Até porque a gente não tá dizendo nada que a gente não acredite. A gente realmente não acredita em perseguição ou o que é que seja. A gente tem que orar pelo nosso país, orar pela Cláudia Leite, né? Orar pelo nosso país de forma geral para que menos perseguição religiosa aconteça. Se isso acontece com a Cláudia Leite, o que é que não vai acontecer com você, comigo, com pessoas que são às vezes expostas pela pregação do evangelho com o tempo? Não, é só não pegar produto de uma pessoa que escreveu sobre uma coisa e ir lá alterar e querer demonstrar uma superioridade da tua religião. É só não fazer isso. Se a música for tua, aí você faz o que você bem entender. Se não for tua, pede autorização primeiro. Muito triste que isso aconteça no Brasil. Uma vergonha para o Ministério Público. Não, Iago, você que é uma vergonha, porque você, nesse vídeo aqui você desinformou. Quanto é que teve de visualizações isso daí? Um pouquinho mais de 90 mil visualizações. Claro que nem todo mundo concordou com ele, né? Mas enfim. Você desinformou aproximadamente 90 mil pessoas. Beleza? Então vou usar aproximação aqui. Você desinformou aproximadamente esse número, cara. Caralho, velho. É fundamental que a gente continue com o olho aberto diante disso tudo. O que é que vai acontecer? Cenas dos próximos capítulos. Em um país de liberdade religiosa, e essa é a grande mensagem que eu quero trazer aqui. Um país de liberdade religiosa maioritariamente cristão. Tem que lembrar isso daí. Em um país de liberdade religiosa, todo mundo tem direito de fazer o que quiser. Se um cristão... Eu vi um dia desses que uns rios me mandaram... Não. Essa conversa de todo mundo tem direito de fazer o que quiser é só uma força de expressão. Não é todo mundo que pode fazer o que quiser, porque se a gente pudesse fazer o que a gente quisesse mesmo, meu filho, isso aqui seria um caos. A gente faz aquilo que é permitido, dentro dos limites da lei. As leis foram criadas para isso também. Infelizmente, como na realidade pessoas que têm poder, têm muito dinheiro, influência e por aí vai, acabam fazendo o que querem porque o mundo é corrupto, né? Pessoas se corrompem com muita facilidade. Tem isso daí. E tem pessoas que conseguem fazer o que bem entendem, porque têm poder, influência e dinheiro, né? Infelizmente. Mas, falando assim de uma grande massa do panorama geral da humanidade, a gente não pode fazer o que a gente bem quiser. Senão esse mundo viraria um caos, velho. Não é assim que as coisas funcionam, não. Eu reagi, eu não reagi exatamente, mas era um... E isso também não dá direito da pessoa sair por aí e falar o que bem entender. Por mais que eu seja ateu, por mais que eu faça críticas à religião, eu não posso sair por aí e falar um monte de coisas que incentivem ou sejam, como é que se diz até? Porque sejam uma apologia a algum tipo de violência contra quem é crente. Eu não posso fazer isso. Tem limites, né? Dois pastores, um casal de pastores, rezando, e eles saem
e agora foram para uma gira de Umbanda. E aí eles produziam conteúdo cristão, eram 2 pastores, um homem e uma mulher, um casal de pastores, que agora são um casal de uma religião tida como religião afro. E antes eles produziam conteúdo protestante, agora produzem conteúdos da Umbanda, da Quimbanda, nem sei exatamente qual é a vertente deles. Conteúdo deles, entendeu? Diferente da Cláudia Leite, onde a letra da música não é dela. Eles deveriam ter alguma preocupação acerca do conteúdo que geraram anteriormente, acerca de qualquer mudança que façam nesse conteúdo, deles pegarem um vídeo deles do passado e mudar e transformar alguma coisa, talvez gerar uma referência a Jesus, colocar outra referência. Eles não deveriam ter preocupação nenhuma com isso. Alguém que faz trânsito religioso deveria ter a paz de fazê-lo com tranquilidade, vivendo a sua vida privada, pregando o que ele quiser pregar. Isso é um país livre, é uma sociedade honesta, uma sociedade onde as pessoas podem ter a religião que elas quiserem. Seja alguém de uma religião tida como religião afro, vivendo a sua vida com tranquilidade, sem nenhum grupo não pentecostal doido indo lá quebrar o terreiro, por exemplo. E quem fizer isso... Mas é isso que fazem muito por aí, né? Não é, Iago? Preso por fazer isso, porque eles têm que ter liberdade de viver como quiserem. Como uma pessoa que sai da religião afro e vira cristã, tem que ter total liberdade de viver a vida como ela bem quiser. Alguns vídeos aqui no canal podem te ajudar. Tem uma palestra que eu dei para... Já começa um monte de blá blá blá. Quando o vídeo já tá no fim, os caras começam a lançar um monte de blá blá blá. E outra reflexão aqui, galera. Eu posso pegar a Bíblia e reescrevê-la, trocar lá onde está Deus, Jesus, com o nome de entidades de outra religião. Posso fazer isso? Posso? Na verdade, posso. Não tem nenhuma lei, nada, que me impede de fazer isso. Mas a questão é, apesar da Bíblia ser um livro de... eu tô sempre esquecendo as palavras aqui. Esqueci mesmo uma palavra. Não é um livro que tem direitos autorais. Um livro de domínio público. Pronto, lembrei agora. Apesar da Bíblia ser um livro de domínio público, se eu chegar lá e trocar o nome das entidades por alguma outra entidade de uma outra religião, isso vai ofender moralmente a grande massa de cristãos que estão aqui no Brasil, não é? Porque eu estou pegando um negócio que já tem toda uma história, todo um contexto histórico, e estou trocando. Porque simplesmente quero. Entenderam? Num livro que é de domínio público, mas que tem um contexto histórico aí, voltado para um grupo religioso. Então pegaria mal fazer isso daí. Por mais que o livro seja de domínio público. Só que a situação piora se for um livro de domínio privado. Se a Bíblia fosse um livro de domínio privado e eu fosse lá e trocasse o nome das entidades, ficaria bem feio, bem mais feio do que o primeiro exemplo. Porque teria um autor, teria os direitos autorais reservados aí. A mesma coisa que a música que aconteceu aí com a Cláudia Leite. Entende? A Escola de Juízes do Amazonas, em uma mesa sobre liberdade religiosa, tá aqui no canal, se chama Liberdade Religiosa é Liberdade de Expressão. Tá de graça, só ir lá assistir. Liberdade religiosa é liberdade de expressão? Cara, eu sou ateu, Iago. Eu não posso falar qualquer coisa que eu quiser sobre os religiosos ou sobre a religião dos outros. Entendeu? Não posso falar qualquer coisa que eu quiser. Porque senão, se eu falasse o que eu quisesse, poderia inclusive criar pretextos, poderia incentivar algumas pessoas doidonas a praticarem violência contra cristãos, contra umbandistas, seja lá que for, contra crentes, em geral. Por isso é que eu não posso falar o que eu quiser. Tenho que tomar cuidado com o que vou falar, inclusive em público, né? Ainda mais quando eu vou influenciar pessoas. Tenho que tomar cuidado. Tinha um cara da religião afro lá do meu lado, tinha um muçulmano, tinha um judeu. Foi uma mesa plural falando sobre liberdade religiosa. O meu discurso lá estabelece os princípios básicos do que eu digo aqui. Será que você falou na cara deles que a religião deles é coisa do demônio, é coisa ruim? Será que você falou isso? Será que você disse pra eles que se a religião deles não for cristianismo é coisa do capeta? Falou ou não? Tô curioso. Liberdade religiosa é liberdade de expressão. Sem liberdade plena de expressão, nós não temos liberdade religiosa no Brasil. Querem calar a liberdade de expressão da Cláudia Leite agora. E alguns de vocês podem aplaudir porque, isso mesmo, né? Mas um dia a roda do poder gira. Um dia a roda do poder gira e as perseguições vão pro outro lado. O que a gente precisa é acabar com a perseguição. E não ter aqueles que a gente não gosta sendo perseguidos para que a gente fique feliz, porque a gente quer mesmo é que o nosso poder se estabeleça contra os outros. A gente precisa de uma sociedade plural, livre, onde as pessoas sejam livres para viverem como elas bem entenderem, e a gente tenta mudar os outros pelo convencimento, pela persuasão e não pela imposição. Pegar uma música que não é dela, trocar o nome por uma entidade de outra religião, é uma imposição ou não? Sem nem consultar o autor. Só porque ela mudou de religião, é imposição ou não? Na cabeça dela, não, agora Yeshua é verdadeiro Deus, essa que é a verdade absoluta. Logo,
vou pegar aqui a letra que não é minha, vou trocar o nome e botar de uma outra entidade para mostrar o quanto eu tô apaixonada por esse novo dogma que abracei. Esse é o 2D de Teologia. Vai no link na descrição para você se inscrever por evento. Se inscrever pra quê? Pra começar a ser desinformado? Caramba, velho. Caralho. Vamos lá. Pra finalizar aqui. Autor de Caranguejo vai processar Cláudia Leite por intolerância religiosa. Porra, os caras botam uma propaganda bem em cima do tema da matéria, caralho. Deixa eu tirar essa merda daí. Caralho, ainda tá esse negócio de propaganda, velho. Não tá propaganda nessa vida, caramba. Ó, estão vendo aí o título, né? Autor de Caranguejo vai processar Cláudia Leite por intolerância religiosa. Ué, mas a música não era da Cláudia Leite? Como assim? Tem um autor? Caramba, velho, achei que a música fosse dela, como disse aí o Iago. Já achei que o Iago tava falando a verdade. Complicado isso aí. A confusão envolvendo a cantora Cláudia Leite parece não ter fim. Agora, um dos compositores, afinal tem mais, hein? Um dos compositores da música Caranguejo, Durval Luz, afirma que vai processar a loira por intolerância religiosa. É o autor que foi processar. Caralho, velho, afinal é o autor. Ih, caraca, velho. É o autor da música que foi processar. Deixa eu ver aqui. Segundo ele, que escreveu o hit com Nino Bala, em nenhum momento foi pedida autorização para mexer na letra e substituir Iemanjá por Yeshua, Jesus em hebraico. Ué, mas a música não era da Cláudia Leite? Caraca, bom, eu deixei a melhor parte pro fim, né? Vamos lá. Então, se você tá olhando até aqui, deve estar soltando umas boas gargalhadas. Vamos continuar aí. Entre aspas, já mandei todos os documentos para o meu advogado, o Nino Bala, que foi outro compositor. Está comigo. Fizemos a Caranguejo na época do Babado Novo. Lá no começo fizemos a música com... Como é que é? A música em Capina Grande, na Paraíba. É que tá um pouco pequeno para mim. Deixa eu ver se consigo aumentar aqui sem as letras desaparecerem. Pronto, beleza. A ideia do refrão, inclusive, é minha. Gravamos nos primeiros discos. É um sucesso eterno. Outros artistas como Ludmilla, Timbalada e Ivete, contou Durval. Deixa eu ver aqui, Luz em entrevista ao portal Léo Dias. Vamos lá, ainda continua a matéria aqui. O compositor afirma que também é evangélico. Ui! Ai! Mas não gostou do desrespeito às religiões de matriz africana. Foi o que eu disse atrás, galera. É um desrespeito. Do mesmo jeito que se eu pegasse a Bíblia, entenderam? Que é um livro de domínio público, trocar os nomes das entidades e reescrever aquilo e começar a comercializar por aí, muitos cristãos vão se sentir desrespeitados. Eu estarei desrespeitando eles. Não será nenhum crime, mas estarão se sentindo desrespeitados. Entenderam? Até que poderia fazer, né? Seria uma boa ideia. Deixa eu ver aqui. Onde é que eu parei? Caraca. Isso. Não sei o que, matriz africana. Aqui, desrespeito às religiões de matriz africana. Parei aqui. Eu sou batizado, evangélico, mas não tenho nenhum preconceito ou intolerância religiosa. Até porque a música cita Iemanjá. Além disso, por eu ser tocador de axé, ser nascido na Bahia, não tenho como desassociar as letras e outras coisas. Disse. Eu sou preto, sou neto de escravos. Negro, preto, neto de escravos. É o que eu falei, galera. Negro sofreu aqui no Brasil, pô. Tomaram muita chibatada, cara. Sofreram pra caramba, velho. Na época lá da escravidão. Agora o cara compõe uma música aí, manda pra Cláudia Leite, aí Cláudia Leite vai cantar música que nem da Cláudia Leite. Daí só porque ela se converteu, acha que pode chegar lá e trocar. Sendo que todos os descendentes aqui, dos negros que vieram aqui pro Brasil como escravos, carregam essa dor do que os antepassados sofreram, caramba. Caraca, velho. Vamos lá. Estou chateado aqui. Até parece que não tô, mas tô bem chateado mesmo. Só que às vezes eu falo como se estivesse falando sério, mas também às vezes que tô brincando. Mas enfim, vamos lá. Deixa eu ver, eu sou preto, sou neto de escravos, readquiro. Quê? Readquirido. Caramba, velho. Eu nunca vi essa palavra. Assim, escrita. Readquirido pela lei do ventre livre.
que antecedeu a Lei Áurea. Eu sou parte disso. Não posso me desassociar deste debate por conta da minha religião. Seja evangélica, católica, tanto que eu fiz canções com outras temáticas que colocam Iemanjá. Finalizou. Segundo Durval, Cláudia será processada por intolerância religiosa e pela falta de autorização na troca da letra. O processo será motivo na justiça baiana assim que houver retorno do recesso. Matéria de Fernanda Varela. Correio. Acho que é isso, né, que botaram aqui no fim. Sei lá, deixa eu ver quem é o autor disso daqui. Aparece também aqui no início. Deixa eu ver. Compositores reclamam de Cláudia, não sei o que. Cadê o nome do autor dessa porra aqui? Sem autorização deles. Correio. Cantora Cláudia Leite, não sei o que. É mesmo, matéria do Correio. Deixa eu ver aqui se é o Correio. Não, é o Povo. Aqui tá o Povo. Caraca, eu tô perdido. Que matéria é essa aqui? É o Povo ou o Correio? Epá, enfim, o importante é que a matéria tá aí. Enfim, nem sei como é que se referencia essas paradas, essas Paranauê. Mas tá aí, galera. Vocês viram, hein? A música não é dela. Foi trocar sem autorização só porque se converteu. E aparece aí o distraído do Iago achando que a música é dela e criando todo um pretexto em cima dessa questão aí. Caralho, velho. Porra, meu. É isso aí, galera. Até mais. Valeu. Beijos.